Peguem aí o nosso livro 4. Porcentagem e juros simples. Página 4. Bom, então aqui, pessoal, no livro 4, capítulo 14, ele é porcentagem e juros simples. Vocês já devem ter estudado alguma coisa de porcentagem aí numa série anterior de vocês. Com certeza ouvi falar, você já... Pois é, pelo menos ouvir falar, vocês já ouviram, né? Ela é uma comparação, pessoal, como se fosse assim, como se fosse uma razão, tá? Uma proporção na verdade. Então a porcentagem, pessoal, ela vai ser uma comparação aí, uma proporção que você utiliza, tá? Para a porcentagem tem um símbolo específico, né? Que vocês conhecem também, não conhecem? Que é aquela barra com zero aqui, ó. Isso aqui é porcento, todo mundo lembra disso, né? Tem uma outra razão dessa, pessoal, que é por mil, que ela tem um símbolo com um zero a mais aqui, ó, tá? Ela é utilizada aí quando fala, por exemplo, esse é por mil. Primeiro é porcento. Porcento, essa aqui é porcento quando tem só um zerinho. Quando tem dois zerinhos é por mil, tá? Pois é, milhão eu nunca ouvi falar, só ouvi falar até o por mil, tá bom? Mas, enfim, esse índice aqui por mil, ele é muito usado quando fala do índice de mortalidade de crianças, tá? Por ano aí no Brasil, dá em média 3 crianças nascem, no caso, nascem mortas por ano, né? Então eles colocam esse por mil. Então seria 3 por mil, seriam 3 crianças a cada 1000 no caso, tá? Então, enfim, eu acho que esse índice é até menor que isso. Mas, enfim, porcento vocês já ouviram falar. A gente falou primeiro de razão e proporção, porque porcentagem tem a ver com razão e proporção. Inclusive, tu resolve uma porcentagem também usando regra de 3, que a gente também já estudou. Juros simples, pessoal. Não sei se vocês já ouviram falar de juros. Já ouviram falar, com certeza, né? Às vezes você compra um produto e o cara da loja fala para ti assim: se tu pagar à vista agora eu te dou um desconto de tantos por cento, 10%, 5%, não sei. E se você atrasar o pagamento de uma parcela, às vezes corre juros, exatamente, tá? Vamos dizer que tu fez uma, bem fácil, uma parcela que tu tinha lá de R$100, era o preço que tu tinha que pagar, só que tu atrasou o pagamento. Vamos dizer que para cada mês que tu atrasa, corre um juros de 20%. Quer dizer que quando tu for fazer o próximo pagamento, tu vai ter que pagar quanto? R$120. Isso, R$100 da parcela e mais R$20 de juros. Então, os juros, pessoal, é como se fosse um aluguel pelo dinheiro. Se você não pagar no período correto, esse aluguel começa a ser cobrado de você, tá bom? Então, os juros, ele é um tipo aí, vamos dizer assim, tá? Como se fosse um aluguel do dinheiro. Por que que aqui tem os juros simples? Toda vez que tem um simples é porque tem outro que não é simples, né? Vocês vão estudar aqui só os juros simples. Juros compostos vocês também vão estudar, mas numa série mais à frente, tá? Então, para a gente agora, o que vai interessar vai ser os juros simples. Mas antes de eu chegar nos juros, eu preciso primeiro trabalhar contigo a ideia de porcentagem. Todo mundo aqui já sabe, já ouviu falar, já deve ter usado por aí, já estudou. Mas agora a gente vai ver se todo mundo sabe fazer as contas que envolvem porcentagem. Então aí na tua página 4 ainda, capítulo 14, tem essa redação aí embaixo, ó, duas notícias aí do jornal. Essa aqui, as duas são de 2020, né? 29, ó, não são de 2020, de 2020, tá? Foi acessado aí em 2020. Então essa primeira aqui está dizendo, pessoal, que os vídeos do YouTube, por exemplo, que cresceram 165% em 5 anos, isso desde 2019, tá? Perceberam aí que o crescimento da quantidade de vídeos no YouTube foi maior do que o acesso à televisão. O crescimento ao consumo de TV, de televisão, aumentou só 25%, tá? Então quer dizer, as pessoas que utilizam só a televisão, a TV mesmo, com os canais, normalmente como costumava ser, aumentou só 25%, enquanto que o acesso ao YouTube aumentou 165%. Porque no YouTube tu encontra de tudo que tu precisar, né? A gente tem uma dúvida, tu vai lá pelo YouTube. Às vezes um filme que tu quer assistir já está no YouTube completo. Na verdade, nem todo filme. Eu queria assistir uma vez, mas tem os filmes que não estão lá.
Pois é, Você precisa pagar para ver. Exatamente, e tem isso também. Tem isso também, o YouTube tu pode pagar uma conta para tu não ter comerciais, né? Enfim. O certo é que o YouTube cresceu nessa época aqui, eu acho que hoje até mais, tá, pessoal? Já deve ter passado disso aí com certeza para 2021, ainda mais no meio da pandemia aí, que o pessoal ficou em casa, o acesso ao YouTube com certeza aumentou. E aqui do lado tá falando do dólar, pessoal. O dólar sempre tem esse crescimento aí, essa porcentagem de crescimento, tá? Nesse momento está em torno, nesse ano aí, 2020, estava em torno de 15%. Oi? Não, acho que não, só que alguém fez alguma pergunta. Então nesse período aí, não, continua. Nesse período aqui de 2020, ó, o dólar cresceu 15,47%. Então quer dizer, é sempre em relação a um referencial, tá, pessoal? O real tá tanto, o dólar aumentou tantos por cento em comparação a alguma coisa, enfim, ou em comparação ao valor que ele tinha antes e assim por diante, tá? Então a porcentagem vai ser uma forma também de você fazer um comparativo. Por isso a ideia de razão e de proporção que a gente estudou antes, tá? Passa a tua página aí para a página 5. Na página 5 aí você tem a ideia de porcentagem. Então lá, tem assim, ó, consultando as informações apresentadas na notícia anterior, responda oralmente. Nas manchetes apresentadas, é possível preencher o uso, perceber o uso de sentenças com informações em porcentagem? Com certeza, né? O YouTube cresceu 165%, o dólar cresceu 15,47%. É possível você enxergar informações em porcentagem? Sim. Tá? O que essas porcentagens representam? Como interpretar esses valores? Para esse momento aqui, tá? Vamos entender que essa porcentagem está representando um aumento, tá, pessoal? Está aumentando o valor. Ele era um determinado valor e agora está aumentando aí, tá? Bom, a ideia de porcentagem. Você já estudou que a porcentagem é uma representação matemática associada ao símbolo, esse símbolozinho aqui, que a gente já falou sobre ele, todo mundo conhece, símbolo de porcentagem, tá? Que pode também ser representado utilizando fração, isso vocês sabem, não sabem ou não? Se eu falar para ti assim, ó, 10%, como é que eu escrevo 10% na forma de fração? Boa pergunta, né? Tu escreve assim, ó, 10%, 10 sobre 100, isso aqui é na forma de fração, tá? Se o cara te falar assim, 17%, como é que tu vai escrever? 17 sobre 100, beleza? Isso aqui é na forma de fração, tá? Então, isso aí é associado ao símbolo de porcentagem. Para facilitar a nossa vida, da gente não ter que ficar escrevendo fração, utiliza hoje o símbolo de porcentagem. Pode falar. Foi sem querer aí, né? Não deu para entender o que tu falou. Ok. Para frações com denominador 100, denominador, lembrando esse número que está aqui embaixo, deve-se ter em mente que a unidade foi dividida em 100 partes iguais. É possível ainda determinar a porcentagem de uma figura ou de uma quantidade de elementos. Isso a gente vai fazer agora, tá? Então, continua aí nessa primeira questãozinha aí, atividade 1, que ela está muito tranquila, eu imagino que vocês todos vão conseguir fazer, conseguiriam fazer sem a minha ajuda, mas vamos ver aqui. Então, a primeira questão está dizendo o seguinte, preencha a tabela a seguir, relacionando a representação visual, parte colorida, em relação ao todo, para te fazer uma porcentagem, tá? Com a respectiva porcentagem, fração decimal, fração irredutível, e depois escreva como fazer esse cálculo mentalmente. Então vamos lá. Ele fez a primeira para a gente se guiar aí, ó, para a gente se basear. A primeira aí, ó. Ele pegou essa primeira figura, aí ele fez assim, essa figura aqui, pessoal, tá como se fosse um losango aí, né? Mas pode ser também um quadrado aí de lado, né? Sim, galera, então eu tenho aí a primeira, já está resolvida, ó. Se você observar essa figura, pessoal, a parte pintada dela, vamos ver quantas partes tem essa figura, né? Ela foi dividida em quantas partes, ó. Se eu cortar no meio aqui,
Ele tem 1, 2, 3, 4, certo aí? 4 partes. Mas quantas estão pintadas? 2 no total de 4, tá? Isso não é a metade da figura? Metade da figura é representado por 50%, tá? Como é que você escreve 50% na forma de fração? 50 sobre 100. E como é que eu chego na fração irredutível, pessoal? Eu teria que pegar esse 50% e reduzir ele. Como é que reduz uma fração? Simplificando. 50 sobre 100 eu posso simplificar, já me deram a dica aqui, ó, por 50. 50 dividido por 50, olha quanto é que dá, ó, 1. E 100 dividido para 50, quanto é que dá, ó, 2. Então a fração irredutível é 1 sobre 2. Beleza? E aqui do lado ele disse o que foi que ele fez, ó, determinar 50% de uma quantidade é o mesmo que dividir o total ou inteiro, considerado, né, por 2, tá? Por isso que aqui nessa figura, de 4 figuras eu pintei 2, então foi a metade, tá? 4 dividido para 2, beleza? Ou seja, ao encontrar a metade, ele falou aqui o que precisava. Então sempre que você relacionar 50%, se você puder escrever aí, tá? Sempre 50% é o que da figura, pessoal? A metade. Metade, tá escrito, rapaz, metade, tá? Então, se você tiver, por exemplo, um dinheiro para dividir em 2 pessoas, para 2 pessoas, seria 50% para cada, metade para cada uma, tá bom? Então, 50% você sempre relaciona a metade. 30% será? Galera, ó, vamos lá. Essa aqui também está dividida em 4 partes, mas quantas partes estão pintadas aí nessa figura? Uma só num total de 4 partes. O que esse 1 no total de 4 partes representa? Se a figura inteira é 100%, eu poderia fazer assim, ó. 25% mais 25% dá 50, né? Metade da figura. Mais 25 para cá, mais 25 para cá. Não deu a figura inteira? Então, uma só é quantos por cento? 25%. 25 e o símbolo de porcento, tá? 25%, se você puder anotar aí, pessoal, é a quarta parte. O que é a quarta parte? É qualquer coisa dividido por 4. A quarta parte é qualquer informação que você tem aí dividido por 4. Como é que eu escrevo 25% na forma de fração? Tá aqui, ó, 25 sobre 100. Isso já está no teu livro, né? 25 sobre 100 já está no livro. E a fração irredutível desse negócio? Tinha que simplificar. Se eu quiser simplificar, eu até posso, tá? Mas, se tu prestar atenção que a figura é uma só, num total de 4, uma parte pintada num total de 4 partes, eu posso dizer direto que é 1 sobre 4. Mas vamos simplificar aqui para ver qual seria a simplificação para dar 1 sobre 4. Poderia dividir direto por 25. 25 dividido para 25 dá esse 1 bem aqui, ó. 100 dividido para 25 dá esse 4 bem aqui, tá? Então pode ser 25 por, aliás, simplificação por 25. Oi. Por 5, sim. Se tu simplificar por 5, vamos ver aqui, 25 sobre 100. Se eu simplificar por 5, ia ficar 25 dividido para 5 dá 5. 100 dividido para 5 dá 20. Dá para simplificar ainda? Dá por 5 de novo. 5 dividido para 5, 1. 20 dividido para 5, 4. Percebe que 5 vezes 5 é 25, que é o número que a gente fez lá em cima. Pode ser por parte? Pode. Pode ser de uma vez só? Também pode. Tá? Tanto faz. Eu vou deixar escrito aí se você quiser anotar, tá bom? Mas a fração final, então, para mim aqui é 1 sobre 4. Tanto é que aqui tem uma parte pintada no total de 4 partes. E o último quadrinho pede para você dizer como você determinaria esses 25%, tá? Vamos colocar essa informação que eu coloquei aqui lá no final, tá? Vou colocar aqui, basta dividir o valor total. Valor total, pessoal, em porcentagem é o valor que você está usando como total, tá bom? Vocês vão perceber que daqui a pouco o valor total em porcentagem pode ser um monte de coisa, tá? Então basta dividir o valor total por quanto?
4 para achar o 25%, tá? Então, se eu dividir o valor total por 4, eu estou calculando 25% desse valor. Beleza? Deu para entender isso aí, pessoal? Não esqueçam disso. 25%, 50% é dividido por 2, né? 25% dividido por 4. Quem terminou, passa aí para a página 6. Tem lá a continuação dessa tabela aí. Ele me deu só uma informação aqui, né? Ele deu esse número aqui, ó, 1/5. Quem falou 20 aí? Por que tu acha que é 20? Tá certo, é 20. Faz sentido. Bom, vou fazer essa questão de trás para frente, tá? Essa parte bem aqui da fração centesimal é ela sobre 100. Tá? Então seria alguma coisa sobre 100 aqui que virou esse 5 bem aqui. Pois é, como é que eu faço 100 virar... Oi, pode falar. Porque eu sei essa centro da fração centesimal. Pois é, a fração centesimal, para esse caso aqui, que está 1/5, a fração centesimal era alguma coisa sobre 100. E esse 100 aqui foi que virou 5. Como é que a gente fez o 100 virar 5? A gente não simplificou? Por quanto é que eu teria que dividir 100 para ele virar 5? Por 4? Por 10? Por 20? Ó, vamos lá. Se eu dividir 100 por 20, olha quanto é que... Oi? Essa é a página 6. Livro 4. Oi. Vamos lá, devagar aí para não ficar difícil, hein? Presta atenção, ó. Ele me deu apenas a fração irredutível 1/5. Para eu chegar na fração irredutível, eu tive que simplificar alguém, né? Como aqui do lado é a fração centesimal, ela tem que ser sobre 100. Então foi alguma coisa sobre 100. Esse 100 aqui virou esse 5. Para ele virar 5, eu só posso multiplicar ou dividir, mas com certeza eu dividi, porque ficou menor, né? Então, qual é o número que dividindo 100 dá esse 5 que apareceu lá, pessoal? É 20. Se você dividir 100 para 20, dá esse 5 bem aqui. E que número que tem que estar... Exatamente. O único número que dividido por 20 dá 1, pessoal, é o próprio 20. Então, 20 dividido para 20 dá 1. Então, quantos por cento é, então, pessoal? É 20%. Aqui, aquele que é bem aqui, a porcentagem. Então, aqui eu teria que colocar 20%. Eu vou fazer assim, ó. Como eu achei esse 1/5, isso representa 20%, eu vou pegar uma figura, vou dividir ela em quantas partes? Olha aqui a fração, ó. 5 partes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pintar quantas partes dessas 5? Só uma. A fração aqui em cima está dizendo que foi só uma de 5. Então, vou pintar essa primeira aqui, ó. Alguém me perguntou aqui, pessoal, aqui na sala: professor, eu posso fazer um círculo com uma figura? Pode, mas se tu fizer círculo, tem que fazer todas as fatias cortadas igualmente, tá? Nesse caso, se for um círculo, tu vai ter que cortar um círculo em 5 fatias. Uma pizza cortada em 5 partes, todas as 5 iguais, tá? Nada de fazer uma maior que a outra. Por isso que eu prefiro fazer quadrado, mas quem quiser fazer, são 5 partes e pinta só uma, tá? Por que são 5 partes? Porque aqui na fração irredutível ele está representando embaixo como o número 5. Por que eu só pintei uma parte? Porque em cima ele representou como o número 1. Então essa aqui representa 20%. Agora que vem a parte difícil. Qual é a conclusão que eu tiro disso? Para mim achar 20%, pessoal, eu tenho que dividir o número total por quanto? Por 100? Por 5. Muito bom. Geralmente eu olho para a minha fração irredutível para tirar essa conclusão, tá? Então aqui coloque assim: basta dividir o valor total
Para encontrar isso, para encontrar 20%, tá? Basta dividir o valor total por 5. Se você dividir o valor total por 5, você encontra 20%. Ó, 20, 40, 60, 80, 100, tá? 5 partes você encontra os 20%, beleza? Basta dividir o valor total por 5. Então, se você tiver uma grana que você está dividindo esse dinheiro com 5 pessoas, cada pessoa vai receber 20% desse dinheiro que você calculou aí, que você dividiu, tá? E aí, até agora, tá difícil, tá fácil, tá mais ou menos? Positivo, a única coisa que eu entendi direito só foi a conclusão dele. Só a conclusão, né? Porque o resto dá pra entender direitinho. Tá, a conclusão, Noemi, tu vai tirar pela fração irredutível aqui, ó. Eu divido por 5 porque eu olhei bem aqui, ó. Dividido por 5, tá? Também posso tirar essa conclusão pela figura aqui, ó. A figura eu dividi ela em 5 partes, por isso que eu também posso concluir a partir daí. Mas sempre, vou te dizer logo, sempre 20% é divisão por 5. Sempre 20% é divisão por 5. Se alguém pedir para tu calcular 20%, divide por 5 logo que tu chega na resposta. Se alguém te pedir 25%, divide por quanto? 25% divide por quanto? Fizemos agora na página anterior. 25% tu divide por quanto? Valor total? Por 4. Você fez isso agora na questão anterior. Sempre dá certo. Tá aqui, ó. 25% é divisão por 4. 20% que a gente fez agora é divisão por 5. Lembra logo desse, porque vai vir para ti uma questão. Daqui a pouco vai aparecer questão perguntando isso. Não, 30 não dá exato. Seria 3,3. Na verdade nem é 3,3, é 3,33333. Nunca dá exatamente, entendeu? Algumas porcentagens têm essa vantagem de tu dividir por um número só e encontrar, mas tem outras que não dá. E se acontecer que vai ficar esperando? Não, tu pode arredondar 3,33, por exemplo, e já multiplicar o número, não tem problema, tá? Pessoal, próxima. Quantos por cento é essa próxima aí? Ele já falou. É 10, né? Ó, tá escrito bem aqui, diga-me. Bem aqui ele disse já, ó. Ele já me disse quanto é. Então eu já posso escrever aqui que é 10%. Tá? Ele me disse essa informação bem aqui, ó. Tá? E também eu posso olhar minha figura e ver quantas partes eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 partes e das 10 só está uma pintada. Tá? Se só tem uma parte pintada em 10, pessoal, como é que eu escreveria a fração irredutível disso? Uma parte pintada num total de 10 partes. E como é a fração centesimal de 10%? 10% é a mesma coisa que 10 por 100, 10 sobre 100. Beleza? E digo logo para ti anotar se tu puder em algum lugar. 10%, pessoal, é sempre divisão por 10. Então se o cara te der um valor e pedir para ti 10%, basta te dividir por 10 que tu vai encontrar esse 10%, tá? Pessoal, essa primeira é 1%. 1%. Tu vai ter que fazer uma figura e dividir ela em quantas partes? 1%. Tu vai ter que fazer uma figura e dividir ela em quantas partes? 100. E tu vai pintar quantas partes dessas 100? Só uma. Eu não vou conseguir fazer aí, vocês fazem o de vocês. Porque eu não tenho régua aqui para fazer. Tu vai ter que fazer 10 traços assim. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos dizer que eu fiz os 10, tá? E mais 10 assim. 1, 2, 3, 4, 5. Vão dar 100 partes. Aí tu vai lá e pinta só uma dessas 100. Eu vou pintar essa bem aqui, ó.
100% é isso. Aliás, 1% é isso. De 100 partes, tu só vai ficar com uma. 10 na vertical e 10 na horizontal e pinta um quadrinho só. Pois é. Deixa eu te dizer uma história aqui. Essa fração 1 sobre 100, pessoal, o número 1, ele é o menor possível que pode ter numa fração. Não tem como diminuir mais ele. Então, como seria a fração irredutível dessa? Seria ela mesma. Eu não consigo diminuir mais 1 sobre 100. Não dá. Tá bom? O menor número que eu posso ter no numerador aqui em cima é o número 1. Então, se já é 1, não tem o que fazer. Deixa ele assim mesmo. Tá? E a pergunta final lá, pessoal. Para me achar 1%, eu tenho que dividir o número por quanto? Por 100. Então aqui basta você dividir o valor total. Basta dividir o valor total por 100. Então se alguém for te dar 1% de qualquer coisa, tem que pegar essa coisa e dividir em 100 partes. Espero que não seja uma pizza. Porque tu só ia ficar com um miolo, a metade da calabresa. Olhe lá. O valor total por 100. Então 1% é dividido por 100. Sempre é dividido por 100, tá? Não esquece desse detalhe. E essa última aí, 75%, ele já me disse a fração, né? Beleza, falta só escrever na forma centesimal e simplificar. Na forma centesimal, como ficaria? 75 sobre a fração, o denominador 100, né? 75%. Forma irredutível, dá para simplificar 75 por quanto? 75 por 100. Por quanto? Por 75? Por 4? Certo, mas por quanto para chegar nessa fração aí? Se tu juntar 3 moedas de 25 centavos, dá quanto? Então, se eu dividir isso aqui por 25, em cima eu vou achar 3 moedas e o 100. Pensa aí, para dar 100 centavos eu juntaria quantas moedas de 25 centavos? 4, né? Então o resultado era 3 sobre 4, tá? Então se eu simplificar por 25, ele já chega na resposta. Aí pode ser que tu pergunte, professor, mas eu não fiz por 25, eu posso fazer por 5? Pode, mas tu vai fazer 2 vezes por 5, tá? Mas pode, não tem problema nenhum. Deixa eu fazer aqui em cima. Ficaria assim, ó, 75 sobre 100 dividido por 5. Pode ser assim, professor? Pode, não tem problema. Isso aqui vai dar 75 dividido para 5 dá 15. 100 dividido para 5 dá 20. E aí tu divide por 5 de novo. 15 dividido por 5, 3. E 100 dividido por 20 dividido para 5, 4, tá? Pode sim, não tem problema nenhum. Diga. Eu vou deixar só... Não, vou deixar escrito esses dois aí, mas você usa o que você quiser, tá? Não tem problema nenhum. Pessoal, para me achar então 75%, eu vi que tem essa fração aqui, ó, 3 sobre 4. Tá? Então, para que eu ache 75% de um número, esse número, presta atenção, ele tem que ser dividido por 4 e multiplicado por 3. Tá? Tanto faz a ordem. Você quiser multiplicar primeiro e depois dividir, não faz diferença. Então, para achar 75%, tu tem que pegar o número, multiplicar ele por 3 e dividir ele por 4, tá? Se tu não tiver com uma calculadora na hora para fazer, pode usar essa estratégia. Diga. Então, basta multiplicar o total por 3 e o resultado e diga. Eu acho que eu consegui colocar um círculo de 100 capas. Sem o círculo? Toma, tá bom. Pode, não tem problema. Ia tirar a fatia de pizza com um palito de picolé, assim. Botar do prato. Olhe lá, e olha lá.
Então, para te achar 75%, basta multiplicar o total por 3 e dividir por 4. Beleza? Deixa eu virar a folha aqui. Segunda. Posso passar para a segunda? Tem alguém copiando lá? Se estiver copiando, me avisa aí. Tá copiando lá? Tá copiando, amor? Não? Como você interpreta as seguintes porcentagens? Aí te deu 0,01%. Pessoal, se você escrever na forma de fração 0,01%, seria assim, tá? Presta muita atenção nesse número aqui, que eu disse para ti agora há pouco, 0,01 sobre 100, isso aí seria 0,1%. Só que eu disse para ti que o menor número que pode aparecer em cima é o número 1. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso que aquela vírgula fique do final. Essa vírgula tem que andar para cá, ó. Ela tem que chegar bem aqui para esse número virar 1. Só que se eu andar com a vírgula em cima, eu também tenho que andar com a vírgula embaixo. Então olha o que vai acontecer. Quantas casas eu vou andar aqui, ó? 1, 2. Esse número aqui em cima vai virar 1. Só que se eu andei 2 casas lá em cima, tem que andar 2 casas embaixo. Como esse número 100 não tem vírgula, é como se ela estivesse no final. Então ela vai andar 2 casas, vão aparecer mais 2 zeros aqui. Então é como se fosse 1 dividido para 10.000. Se tu pegar uma calculadora e dividir 1 para 10.000, o resultado vai ser 0,01. Tá? Por cento, tá? Isso em porcentagem, beleza? Oi? Você pode escrever isso? Não. Deixa eu só te dar a explicação, tá? Vai dar 0,01%, tá? Vai dar 0,0001. 4 casas após ela, né? 10.000, tô com 4 zeros lá. Tem certeza disso? Tem mais zero aqui, eu acho. Mas sim, o que isso significa então, pessoal, em porcentagem? Aqui ele está pedindo que você diga o que significa, né? Então o que a gente vai escrever nessa questão aqui? Anote lá. Quem está sem um livro aí, anota no caderno, depois passa para o livro, tá? Então coloque aqui 0,01% equivale a 0,0001. Esse resultado que tinha que dar lá na tua calculadora. Ou 1 sobre 10.000. São 3 zeros. É 0, aí 3 zeros, 1. Depois da vírgula é 0,01%. Já começou a internet, será? Aqui tem 3 zeros, ó, 1, 2, 3, tá? Equivale. E 120%, pessoal? 120% equivale a quanto? 120% equivale a 120. Não, vou colocar primeiro na forma decimal, né? Equivale a 1,2 ou 120 sobre 100. Se você dividir 120 para 100, dá na forma decimal 1,2, tá? O da letra A, tu acha que é um número maior ou menor que 100%? Da letra A, 0,01 é maior ou menor que 100%? Pensa aí, Gondinho, olha aqui para mim. 0,01, tu acha que é maior ou é menor que 100%? É muito menor que 100%. É 1/10 de milésimo aí, né? É 1/10 de milésimo, tá? E a letra B, tu acha que é maior ou é menor que 100%? A B é maior, tá?
Então, se você pegar um total e multiplicar pela letra A, vai dar um resultado menor que 100%. Se você multiplicar pela letra B, ele vai dar maior. Certo? Podemos ir para 3? Não, tio. Tá, tudo bem. Vai anotando aí. Gente, eu não entendi. Então, a questão 2. Qual, amor? A A ou a B? As duas. As duas, tá. A questão está pedindo que tu interprete o que significa esse 0,01% aqui, tá? Então 0,01% é como se fosse 0,01 sobre 100. Até aqui dá para entender ou não? Sim, dá pra entender. Beleza, aqui tudo bem, né? Só que agora há pouco eu te falei que o menor número que tu pode ter aqui em cima é 1. Então eu tenho que fazer esse número de cima virar 1. Para ele virar 1, essa vírgula, Noemi, tem que andar para a direita. Tá? Ela vai andar quantas casas? Ó, 1, 2 casas. Aí ela vai ficar aqui no final, vai ser como se fosse o número 1 lá em cima. Só que se eu andei com a vírgula em cima, eu tenho que andar com a vírgula embaixo. Quando o número não tem vírgula, é como se ele estivesse aqui no final. Então daqui ele vai andar 2 casas, ó, 0, 0. Então aqui embaixo é como se fosse 10.000. E aí, até aqui, mais ou menos, ou tá bom essa? Deu para entender esse pedaço? Sim ou não? Deu, né? Tá. Aí eu só representei esse número aqui, ó. Deu pra entender. Esse número, 0,1 sobre 10.000, é esse aqui. E se tu dividir 1 para 10.000, dá essa resposta aqui, ó. Tá? 1 dividido para 10.000, que tem 4 zeros, dá esse número aqui, ó. 0,0001. Tá? Foi só isso que eu fiz aí nessa questão aí. A gente escreveu como é que ela é na forma de porcentagem, na forma decimal. E aí no final eu te perguntei se esse número, tu acha que ele é maior ou menor que 100%. Esse número é bem menor que 100%, tá? 0,01 é bem menor que 100%. É menor. Pois é, ele é bem menor. E aí eu fiz o mesmo lá de baixo aqui. Tipo, isso aí ultrapassa. Exatamente. É 1/10 de milésimo de 100%, tá? De 1, na verdade, ali, né? 1/10 de milésimo. Então, 120% aqui, Noemi, tu escreveria 120 sobre 100. Eu até escrevi aqui no final, ó. Tá aqui, ó. E se tu dividir 120 para 100, vai dar 1,2. E esse aí é maior do que 100%, tá? Tudo certo? Tudo bem? Vamos tentar a terceira. Isso aqui foi na página 7, tá? Página 7, terceira questão. Galera, fácil a página 7. Todo mundo consegue fazer essa de olho fechado, olha aí, ó. Escreva a fração centesimal. Depois ele quer a fração irredutível. E depois ele quer o número decimal. Olha como tá fácil. Fração centesimal é sobre 100. Como é que escreve 30%? 30 sobre 100. Ô, besteira, né? Muito fácil essa. Letra B, 78%. Como é que escreve na forma centesimal? 78 sobre 100. Letra C, 9%. 9 sobre 100. E a última, 240%. Tio, é do livro 3, não? É o livro, esse é o livro 4, página 7. 240 sobre 100 seria a letra D. Todo mundo conseguiu até aqui, né? Diga. Quando passa de 100, em cima sobre 100, você vai ficar. Como é? Não entendi. Por exemplo, 240 sobre 100. Vai precisar fazer o quê? Não entendi esse final aí. Vai precisar fazer o quê que tu falou? 240 sobre 100, 240 é mais alto. Então, não ia precisar ser uma igualdade. Não. 240 sobre 100 representa um aumento, tá? Um aumento mais que o dobro, né? 100% é o total. É como se o cara tivesse ganhado o total mais uma vez, o dobro, né? E mais 40 em cima.
Tá? Não tem problema nenhum, pode ter até 1000% se precisar, tá? 1000% seria um ganho 10 vezes maior, porque 100% é uma parcela, 1000% é 10 vezes o 100, entendeu? Por isso me diga. Não vai carregar se tu ficar olhando, não. Tem que deixar ele aí. Letra B não, o meio aqui da nossa tabela, pessoal, fração irredutível, tu tem que pegar a fração e simplificar, né? Mas bora fazer um negócio tranquilo aqui pra ti, ó. 30 sobre 100 é a primeira. Te lembra que eu falei pra ti ainda agora há pouco que se terminar em zero tu pode cortar o zero? Vou fazer isso aqui, presta atenção, ó. Esse zero aqui eu vou cortar com esse. O que foi que sobrou em cima? 3. O que foi que sobrou embaixo? Terminei, cara. 3 sobre 10. Professor, não precisa simplificar mais? Não dá para simplificar mais do que isso. Eu só cortei o zero aqui, ó. Sempre que terminar em zero em cima e embaixo, você pode fazer isso. Era como se eu dividisse tudo isso por 10. Ia dar esse resultado aqui. Terminou em zero, não esquece, corta o zero. Professor, e se não terminar em zero, que é o caso dessa letra B? O que foi que eu disse para ti? Se não terminar em zero, o que tu faria? Colocaria a vírgula, tá? Mas eu não vou fazer vírgula aqui, Henrique, porque se ficar 7,8 sobre 10, eu disse para ti que não pode aparecer vírgula em fração, né? Então não vai dar certo nesse caso. Essa a gente vai ter que simplificar mesmo. Vamos começar por quanto? 78 simplificando por 100? Não, 100 é muito. 78, vamos dividir 78 por quanto? Vamos tentar por 2. 78 dividido para 2. Sabe quanto é que dá? 39. E 100 dividido para 2? 50. Para bem aqui, porque não dá para dividir mais do que isso. (9 sobre 100). Dá para simplificar? Essa fração aqui vai dar aquele problema que tu comentou no começo da aula, viu? Aquele probleminha lá que tu comentou no começo da aula. 9, pessoal, só divide por 3, né? 9 só divide por 3 e por 9, né? Mas se eu tentar dividir essa fração por 3, olha o que vai acontecer com o 100. 100 dividido para 3, pessoal, dá 33,33333 até o infinito aqui. Vai dar uma dízima periódica. O que isso quer dizer? Quer dizer que não dá para dividir exatamente por 3. Então o que eu vou fazer nessa? Nada. Pois é, se eu dividir 100 por 9, faz aí essa conta aí, vai dar com vírgula também. Não dá exato. Como não dá exato, Henrique, então a fração irredutível é a mesma, porque não tem como diminuir mais, não tem como mexer nessa. Ele vai continuar dividindo 333. 240 sobre 100 seria a última. Posso cortar um zero, né, Henrique? Ó, esse zero já podia ir embora com esse. Ficaria quanto aqui? 24 sobre 10. Só que 24 sobre 10 dá para simplificar. Por quanto? Tenta de novo. 2. Eu acho que só dá por 2. 24 dividido por 2 vai dar 12 e 10 dividido por 2 dá 5. Aqui não dá para simplificar mais, então para bem aqui. Então essa parte de simplificação, pessoal, não tem jeito, vocês vão ter que pensar numa estratégia aí. Ou divide por um número, ou por mais de um, por um número grande ou por um número pequeno, ou corta o zero, tem várias possibilidades. Diga-me. Da primeira... Diminuir aqui o zoom para ti. 3 por 10. Nessa primeira aí, a gente só cortou o zero, viu, Dada? No final lá, só cortou o zero. 3 sobre 10, pode falar que foi sobre 10. 3 décimos. E a fração, número decimal, pessoal. Número decimal. Esse daí, tu teria que fazer o seguinte, ó. Poderia, né? Pegar esse de cima e dividir pelo de baixo, ele vai dar o número decimal, tá? 3 dividido para 10, se tu fizer a divisão, sabe quanto é que dá? 0,3. Mas tem uma explicação para isso, não tem? Ou tu não lembra dessa explicação?
Não lembra, né? Mas deixa eu fazer aqui do lado. Rapidinho, ó. 3 sobre 10, ele tem um zero. Então eu tenho que voltar uma casa para cá, tá? Por isso que fica 0,3. Essa uma casa que voltou é esse zero aqui no final, tá? Do 10. A gente conversou sobre isso já tem um tempo atrás aí. Faz esse mesmo teste no 78 sobre 100. 78 sobre 100. Quantas casas eu vou ter que voltar? Não tem 2 zeros aqui? Se tem 2 zeros, eu vou voltar uma, 2 casas. Vai ficar 0,78. Tá? Então acabou de olhar, mulher. Esse negócio não vai carregar agora não. Então aqui é 0,78. Volta 80, 90. Não, 89. 89, 100. 89, 100. 90. Ei, olha aqui, ó. O próximo, qual é o próximo? 9 por 100, né, pessoal? 9 sobre 100 vai voltar quantas casas? 2. Só que o 9 só tem uma casa. Volta as 2. Olha aí o que vai acontecer, Henrique, ó. Voltando 2 casas, ó. Ei. Voltando 2 casas, faz assim, ó. 1, 2. Aqui vai entrar um 0. E aqui a vírgula. Vai ficar 0,09. Ó, 1, 2 casas. Então aqui nesse 9% é 0,09. Ó. 2 casas, porque o 100 tem 2 zeros. E 240 sobre 100, então? Me fala aí quanto é que vai ficar. Volta quantas casas? 240 sobre 100? 2. Se voltar 2 casas, a vírgula cai aonde? 2,4. Ah, professor, posso botar 2,40? Pode, não faz diferença para mim. Na tua calculadora, se tu escrever 2,40 e colocar o igual, ele tira o zero do final. Depois tu faz esse teste. Quarta, página 7, livro 4. Qual a porcentagem corresponde à parte colorida em cada figura? Eita, moleque, e agora? Ele te deu a figura e perguntou qual é a porcentagem que corresponde à figura. E agora, qual é a tua ideia aí? Bom, tu pode fazer o seguinte: pega a figura, monta a fração e faz o denominador da fração, que é a parte de baixo, virar 100. Tu vai achar quantos por cento é, tá? Pega essa primeira figura, me diz pelo menos qual é a fração que monta essa primeira figura aí. Quantas partes pintadas e qual é o total de partes? Cada um vale 10? Mas quantas partes tem aí? São 10 partes? Então o denominador embaixo é 10, confere? Quantas partes pintadas tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 num total de 10 não é a metade, pessoal? Como é que eu escrevo a porcentagem da metade? 50%. Mas eu vou fazer como tu chega no 50. Como é que eu faço esse número de baixo virar 100? É isso que tu tem que fazer. Tem que multiplicar por 10. Então vou multiplicar por 10 a fração inteira. Vamos lá. Vezes 10 a fração todinha. Em cima, 5 vezes 10, 50. Embaixo, 10 vezes 10, 100. Isso aqui é quantos por cento, pessoal? 50%. Mas logo no começo tu já percebeu que 5 é metade de 10, então tu já pode dizer que é 50%, tá? Quantas partes tem pintado e qual é o total aí na letra B? Uma parte pintada são 3. Só uma parte pintada num total de 4 partes. Aí eu tenho que fazer esse 4 de baixo virar 100. Quanto é que eu multiplico esse número 4 para ele virar 100? Eu tenho que fazer esse número 4 virar 100. Quanto? 25. Então, se eu multiplicar a fração inteira vezes 25, 1 vezes 25 dá 25. E 4 vezes 25 dá 100. Que fração é essa, pessoal? Que porcentagem é essa? Me parece ser o radioativo. Parece? 25%. Ah, mas a última vai dar um pouco mais de trabalho. 8, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Tem uma parte pintada. Uma parte pintada num total de 8 partes. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso de outro jeito para a gente não ter que fazer divisão. Pessoal, observa essa figura aqui, eu vou dar um zoom nela para a gente enxergar ela direitinho aqui. Esta figura aqui, se eu pintasse todo este lado aqui, ó, é a metade da figura, né? Quantos por cento seria se eu pintasse tudo isso? 50, tudo bem até aí? Metade da figura se eu pintasse era 50, certo? E se eu pintasse só esse pedaço aqui, ó, daqui pra cá? Metade da metade, né? Quanto é a metade da metade? 25, é a metade de 50. E se eu pintar só a metade da metade da metade, que é esse aqui? Seria 10%. Seria a metade de 25, né? Quanto é a metade de 25? 25 dividido para 2 é 12,5, tá? Essa fração aqui, então, 1 sobre 8 equivale, é igual a 12,5%. Professor, por que o senhor não pegou o número para multiplicar para chegar em 100? Porque não tem um número que multiplica 8 exatamente que chega em 100, exatamente. Tu teria que multiplicar por um número que passasse de 100 para depois dividir para chegar no 100. Na verdade, o número que multiplicando 8 dá 100 é 12,5, é esse que a gente encontrou aqui. Tá? Mas eu queria que tu pegasse nessa questão, era que tu pode fazer tanto usando a conta como o raciocínio, igual a gente fez agora. Metade da figura, 50%. Metade da metade, 25%. Metade da metade da metade é 12,5%. Beleza? Você pode usar qualquer uma dessas estratégias aí para chegar neste resultado. Cano? Que cano? Gente, o senhor quebrou o cano. Foi, tá bom. Vai lá na secretaria. Tanto escrever. Oxe, agora que tá na rede. Deve estar feliz porque o celular descarregou. É sentido. Vamos ver se dá tempo. Bom, pessoal, vamos parar bem aqui na página 7, tá? Conseguiram anotar até aí? Página 8. Podemos, galera? Página 8, você já estudou o que? Para fazer comparação entre duas grandezas de mesma natureza, a gente já falou sobre isso, usamos a razão entre elas. Já? E que para facilitar o cálculo envolvendo porcentagem, utilizamos também os números decimais, que não esquece é o número com vírgula, beleza. Aí ele lembrou aqui para ti, ó, chama-se razão de um número A para o número B, nessa ordem, com B diferente de zero, porque aqui embaixo não pode ser zero, a gente já conversou sobre isso. O quociente entre o primeiro e o segundo número, então só lembrando para ti aí. Aí eu tenho uma razão do número A para o número B, que a gente viu que a fração centesimal embaixo era sempre o número 100, não era isso? Beleza. Então ele deu aí a razão entre as duas grandezas de mesma natureza é expressa na mesma unidade ou não possui unidade, dependendo da situação. Beleza, tudo certo, até aqui vocês já viram isso, não é novidade. Aí ele trouxe uma fração aqui, pessoal, e é essa que eu queria discutir com vocês. Essa fração, se eu precisar representar ela na forma de porcentagem, o que eu vou precisar fazer?
Ele trouxe essa figura. Essa figura tem 12 partes e das 12 estão pintadas só 3 partes. Gerou para mim essa fração aqui, ó, 3 partes pintadas num total de 12, gerou essa fração 3 sobre 12. E se eu precisasse representar isso na forma de porcentagem, o que eu preciso fazer? Eu tenho a fração 3 sobre 12 e eu quero que ela seja uma porcentagem, pessoal. Dividir por 3. Resumindo, o que eu preciso fazer? Eu preciso que esse 12 vire 100. Se ele virar 100, ele está na forma de porcentagem. É isso que eu preciso fazer. Agora, o que eu vou fazer para o 12 virar 100? Eu só posso dividir ou multiplicar. Vocês, quando forem fazer uma atividade dessa, que tem daqui a pouco uma atividadezinha dessa, você pode usar o recurso que você quiser. Agora, Alden, tu só pode multiplicar ou dividir pelo número que você quiser, contanto que tu faça esse 12 que está embaixo virar 100. Olha a estratégia que o cara do livro usou, presta atenção aqui, ó. Ele pegou aqui embaixo 3 sobre 12, ele dividiu por 3 primeiro, 12 dividido para 3, 4, e multiplicou por 25, 4 vezes 25, 100. Só que se tu fez isso embaixo, tem que fazer em cima. Aí ele pegou aqui, ó, 3 dividido por 3 deu 1, 1 vezes 25, 25. Isso quer dizer então que nessa figura aqui, 3 sobre 12 é a mesma coisa que 25%. E aí, difícil isso ou mais ou menos? Não, então vamos voltar aqui. Muito difícil? Vamos voltar lá. Primeiro vamos entender a figura. A figura ele pintou 1, 2, 3 partes num total de 12 partes. Tá aqui, 3 sobre 12. Tudo bem até aqui? Tudo bem, sim ou não? Sim. Para que eu encontre essa fração aqui na forma de porcentagem, 3 sobre 12, vou escrever ele aqui, ó. 3 sobre 12. Esse 12 aqui de baixo tem que virar quanto? 100. Então eu vou tentar fazer a mesma estratégia que o cara usou aqui no livro. O que foi que ele fez primeiro? Vamos começar dividindo por 3, ó. Vou tentar dividir por 3. Em cima, 3 dividido para 3 dá quanto? 1. Embaixo, 12 dividido para 3 dá quanto? 4. Professor, está longe de 100. Mas eu posso pegar o 4 e multiplicar o 4 por 25. Se eu fizer vezes 25, 4 vezes 25 virou 100. Beleza? Embaixo 100? Aí eu multiplico em cima, ó. 1 vezes 25, 25. Que porcentagem é essa, galera? 25 por 25%, né? Beleza? Então, quando o cara te der a fração ou a figura, tu tem que pegar o número de baixo e fazer ele virar 100. Só pode multiplicar ou dividir, tá? Diga. 0,25 centesimal, exatamente. Centesimal não, decimal, né? Beleza, ele deu aqui, ó, pessoal, tá aqui, ó. Isso aqui é 25%, ó. Ele deu aí a porcentagem para ti. Beleza? Tem outro exemplozinho desse. Bora ver aqui embaixo. Essa outra figura aí, ó. 6 para 12. Bora ver essa daí também. Qual foi a estratégia que ele usou nessa aí para virar porcentagem? Ele viu aqui, ó. Eu tenho 12 partes e essa figura estão pintadas 6 das 12. Se está pintado 6 de 12 é a metade, né? Eu já sei que é 50%, mas vamos ver o que foi que ele fez. Ele pegou a fração, dividiu por 6, ó, dividiu por 6, 6 dividido para 6 deu 1, 12 dividido para 6, 2, e multiplicou por 50. 2 vezes 50, 100, 1 vezes 50, 50. Que número é esse? 50 por 100. Beleza? É essa estratégia que a gente vai utilizar, que a gente pode utilizar para encontrar porcentagem aí também, tá? Pega a página 9. Tem uma questão agora é com você, eu não vou fazer ela toda, tá, galera? Vou fazer umas aqui, dessa vez vai ser mesmo, que eu vou precisar que vocês resolvam algumas aí. Preencha a tabela a seguir, página 9. Página 9. Preencha a tabela a seguir, página 9. Aí ele deu aqui uma quantidade. Ele quer dessa quantidade 1%, 5%, 100%, 10%, 50%, 25%, 50% e 20%.
Qual dessas está mais fácil de fazer? Não, eu quero saber das porcentagens. 1%, 5%. Qual é que está mais fácil? 50%? 100, né, cara? 100% é o mesmo número, pessoal. 100% de 500 é o próprio 500. E 50% não é metade? Metade de 500? 250. Muito fácil essa. 10% vai dar quanto? 50, é só cortar um zero no final. Lembra que eu comentei contigo? Se tu pegar o 500 e cortar um zero, ele vai virar 50, que é os 10%. Que mais? Quem é que falta? 20%. 20% é 100? Qual é a conta que a gente faz para achar 20%? Vocês anotaram no caderno agorinha, lá na página 6. Para achar 20% de um número, basta dividir por quanto, pessoal? 4. Tenta de novo. Para cima. 5. Eu vou até escrever aqui, ó. Essa daqui, para achar 20%, você divide por 5. 25% você divide por 4. 50% você divide por 2. 10% você divide por 10. Lembra disso? A gente já falou sobre isso. É mesmo, olha, ainda tá mais fácil ainda. Essa aqui, ó, 1% você divide por 100. Sim. Ei, Eduarda me deu uma dica ainda mais fácil aqui, de achar 20%. Galera, olha, se eu já tenho 10%, que é 50, 20% não é o dobro disso, galera? Então vai ser 100 aqui. Tranquilo, né, cara? Pode usar essa ideia aí, não tem problema. Então aqui vai ser 100. Se eu já tenho 10%, 5% não é metade de 10? Então metade de 50 vai dar quanto? Então aqui é 25. E 1%? 1%, como é que eu faria 1%? 1% é 5, eu posso cortar 2 zeros do 500, ó. 1% é 5. Eu posso pegar esse aqui e dividir por 5, vai dar 1%. Eu posso pegar esse e dividir por 100, vai dar 1%. Enfim, você faça do jeito que você achar melhor. A segunda linha, ele só me deu 1%. E ele quer todos os outros. É 100%, né? 1% é 20. Quanto seria 5%? Basta pegar esse cara e multiplicar por quanto para achar o 5? 1% é 20. Para me achar 5%, basta multiplicar esse 20 por quanto para achar o 5? Ou vocês já fizeram 100%? 100% é quanto aqui? Acrescenta 2 zeros, né? Se eu acrescentar 2 zeros, o 20 com 2 zeros vira 2.000. Esse é 100%. Já posso colocar até ele aqui, ó. 2.000. Deixa eu mudar a cor da caneta para não confundir aqui, né? 2.000. Aqui é 2.000, que é 100%. Aqui é 2.000, que é 100%. 50% seria quanto então? 50% seria quanto então? 1.000. O que mais que eu posso calcular? 25% seria quanto? 500, que é a metade da metade, né? 500. O que mais que dá pra gente calcular? 5% eu poderia pegar esse 25 e dividir por 5, né? Certo? 500 dividido para 5. 100. O que mais? 10% seria quanto? 10% você corta quantos zeros no final? 10%? Um zero só. 2.000 cortando um zero fica 200. 20% é o dobro de 200, exatamente, 400. Entendeu? A estratégia é essa. Só vou fazer até aqui, vocês terminam as outras. Beleza? As outras duas vocês fazem aí. A atividade agora é com vocês, tá? Beleza? Alguém só me diz logo qual é a quantidade aí.
Vou te dar a dica aí, já me disseram que aqui vale 40. E aqui 700, aí tu faz as outras. Questão 2. Observe aqui o exemplo e escreva quais estratégias você pode utilizar para calcular mentalmente os seguintes valores. Se não der para fazer mentalmente, você vai fazendo aí usando a sua estratégia, tá? O que foi que a gente fez lá na página 4, quando eu falei de 75%, foi na página 5. Eu disse para tu fazer o que? Na verdade, na página 6. Para achar 75%, tem que fazer o que? Multiplicar por 3 e dividir por 4. Fizemos isso, você anotou lá, tá? Como é que eu faria então para calcular na letra B 50% de um número, pessoal? Muito fácil. O que é que tem que fazer? 50% de um número, basta você fazer o quê? Basta dividir ele pela metade, dividir por 2. Então escreva aqui, basta dividir o total por 2. Ou calcular a metade, escreva do jeito que você achar melhor. Basta você encontrar aí a metade desse número, basta você dividir por 2, tá? E 25%, quem lembra? 25% de um número, basta calcular o que dele? Dividir a metade por 2, pode ser. Ou você pode também dividir tudo por quanto? Basta dividir o total por 4. 50% divide por 2, 25% divide por 4. Beleza? Oi? 10% divide por quanto? Por 10. Não vai aparecer aqui, mas vocês já anotaram aí já? E Rômulo, eu vou deixar nessa mesma folha aqui a letra D, hein? Letra D, ele disse que é 10%, hein? Anota aí, ó, 10%. O que tem que fazer para 10%? Basta dividir o total por 10. É a letra D. Não é a letra D, não é 10%? E a letra E, quantos por cento? Galera, 5%, alguém já conseguiu saber o que tem que fazer com 5%? 15? Basta dividir o total por... Não é 15 não. Basta dividir o total por 20. Basta dividir o total por 20. Se você dividir o total por 20, você vai encontrar 5% do valor total. Página 10, questão 3. Pessoal, escreve prova nessa questão 3 aí. Terceira questão, prova. Calcule mentalmente, isso aqui está na página 10. Calcule mentalmente os valores a seguir e registre as estratégias que você utilizou para facilitar o cálculo. Letra A, 10% de 450. Muito fácil. Como é que calcula 10%, Manuel? Divide por quanto? Por 10. Vou te dar uma dica fácil, fácil, fácil. Se o número terminar em 0, meu filho, basta cortar um 0. Tá?
Se tu tivesse assim, 3.000, eu quero 10% de 3.000, corta só um zero, o último. Por que um zero? Porque é 10%, 10% também tem um zero. Diga, meu amigo. Tá? Então basta cortar o zero. Se você cortar o zero, você acha 10%. E se ele não tiver zero no final? 187. Se não tiver zero, coloca vírgula no final. Uma casa só, tá? Equivale como se fosse a divisão por 10, né? Então ficou fácil essa. Se eu cortar um zero, a resposta dessa aqui é 45 quilogramas. Beleza? Então na letra A eu só cortei o zero, 45 quilogramas é a resposta. Tudo certo? Se você não quiser cortar o zero, você tem que dividir por 10 para poder encontrar aí o resultado que você precisa. Letra B, 20%, divide por quanto? Por 5. Então essa eu vou ter que fazer 450 dividido por 5. E aí eu vou achar quantas gramas é que dá. Isso aí vai dar quanto? 90 quilogramas. 450 dividido para 5, 90 quilogramas. A D está mais fácil? Vamos fazer a D primeiro então, que está mais fácil. 5%, quando a gente conversou, eu disse para tu pegar 450 e dividir por quanto para achar 5%? Divide por 20. 450 dividido para 20 vai dar 5% certinho, tá? 450 dividido para 20 dá 22,5. 22,5 quilograma. Esse é 5. Já sei porque tu queria 5%, né? Tá certo. Verdade, olha, ajudou. Na letra C, qual foi a dica que me deram aqui? Disseram assim, professor, nessa letra C o senhor pode pegar 10% e somar com 5%. Isso aqui vai dar 15%. Eu tenho 10%, tá bem aqui, ó. Eu tenho 5%, tá bem aqui, ó. Então basta somar essa galera. Então eu vou somar 45, que é 10%, que tá bem aqui na letra A, mais 5%, que é 22,5, que é esse aqui que está na letra D. Então, total aí eu vou ter quanto? 67,5 quilogramas. Galera, é 11 alguma coisa. A gente já vai terminar. Beleza? 67,5, então, é a nossa letra... Questão 3, aliás. E aí, tá melhorando a ideia da porcentagem? Mais ou menos, né? Olha, para achar esse 20%, eu poderia ter feito o dobro de 10 aqui, ó, dava 20%. Para achar esse 5, podia fazer a metade de 10, que dava 5. Também podia ser por aí. Não tinha problema nenhum. A questão 4 é igualzinha a 3, só que diferente, só muda os números. Então eu vou deixar de fazer ela, tá? A 4 ele quer 40%, 2%, 42% e 5,5%. Vou deixar de fazer essa 4. 5,5%, tu pode calcular 5%. E se tu dividir os 5% por 10, tu tem 0,5%. Então ficou para você fazer na sua casa, terminar a questão 1, né? E terminar a questão 4. Ficou para você em casa terminar a questão 1 e terminar a questão 4. Amanhã a gente discute elas, tá?